Oi, gente. O bolsonarista Paulo Bilinski vestiu a carapuça, né? Foi fazer uma acusação em relação à esposa do Paulo Pimenta acompanhar ele e teve uma resposta que deixou ele desnorteado. Inclusive, ele agora vai querer processar o Paulo Pimenta pela fala do Paulo Pimenta. Mas a fala do Paulo Pimenta, ele estava falando da relação dele com a esposa. Se você sentiu, Paulo Bilinski, eu acho que aí é um problema seu, viu? Mas enfim, vamos ver e comentar. É verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio? O senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Num áudio vazado, o senhor menciona a necessidade de prender aqueles que espalham fake news. Um fato. E prossegue dizendo que se deve prender, abre aspas, quem age contra nós. No mesmo áudio, o senhor explica que essas pessoas que agem contra o senhor devem ser tratadas como quinta coluna. Termo utilizado para se referir a traidores em tempo de guerra. Ainda completa, abro aspas. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifiquem os autores das fake news. O senhor compreende que essa postura demonstra perseguição e intenção de silenciamento de grupos que possam representar algum tipo de ameaça ao controle do governo? Paulo Bilinski, você está defendendo que gente minta sistematicamente e não seja responsabilizado? Lembrando sempre, gente, que isso aqui é um react. Em react a gente interrompe e comenta. Se não fizer isso, o YouTube não considera uso legítimo do vídeo e o vídeo nem pode ir ao ar. Para o pessoal que reclama das interrupções e ainda não entendeu que é obrigatório interromper para poder utilizar o vídeo de um terceiro. Mas enfim, esse Paulo Bilinski parece estar defendendo a mentirada, né? Vamos lá! Obrigado, deputado. Primeira pergunta. Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado? Sim. Sou ministro do Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem é uma de trabalho. Minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão, e para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Segundo, quando eu disse contra nós, não era contra o governo, deputado, era contra o povo gaúcho. Quando eu disse que quem age contra nós no momento dramático de resgate e salvamento tem que ser tratado como criminoso, eu estava me referindo ao povo gaúcho diante da minha indignação. E traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna? Sim. Porque na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente, dedicando a sua vida para salvar as pessoas durante a madrugada. E, portanto, eu, como gaúcho, como cidadão, em todas as oportunidades que me deparar com ações, seja de quem for, parlamentar ou não, que de alguma forma prejudiquem o trabalho das autoridades, o trabalho dos bombeiros, das Forças Armadas, da Anvisa, da Força Nacional do SUS, tomarei as providências que achar adequada para defender o povo gaúcho e o trabalho de salvamento que nós estamos realizando. Não vou permitir, de forma silenciada, nenhuma ação que nesse momento não tenha por objetivo unir e reconstruir o nosso Estado. É esse o espírito que nós queremos no Rio Grande do Sul. E todos aqueles que se dedicarem para de alguma forma prejudicar o que nós estamos fazendo, não terão, de minha parte, o silêncio como resposta. E aqueles que, porventura, incorrerem em crimes, produzindo conteúdo de uma forma industrial, para divulgar, e que no momento que eu estou me referindo, o senhor sabe muito bem da delicadeza que foi o momento vivido pelo Rio Grande do Sul, com centenas de pessoas desaparecidas, com equipes de salvamento trabalhando dia e noite. O que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que num determinado momento tirou e prejudicou, e as próprias Forças Armadas são testemunhas disso. A Defesa Civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas, acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. E eu me pergunto, com que objetivo? Com que objetivo? E ninguém aqui está falando em crítica, gente. Vamos nos respeitar. Eu sou parlamentar nessa casa há quantos anos? Já fui parlamentar de governo, já fui parlamentar de oposição, sei o que é crítica política, sei o que é debate político, fui líder da bancada, fui presidente de várias comissões, e aqui nós sempre nos respeitamos e sabemos diferenciar o que é crítica política, o que é divergência, do que é conteúdo criminoso, o que é desinformação. Não vamos misturar debate político e crítica política com fake news e produção de conteúdo criminoso. É bom lembrar que
foram tantas as mentiras sobre as enchentes do Rio Grande do Sul que teve que movimentar a AGU, teve que movimentar, entendeu? Teve toda uma movimentação que foi necessária para lidar com essa mentirada. Isso daí tirou recursos, que seriam utilizados para lidar com a tragédia. Então, assim, esse pessoal que disseminou essa mentirada toda, mentirada criminosa sobre as enchentes, tem que ser processado mesmo pela justiça. Isso é óbvio. É completamente diferente uma pessoa... Vou te dar um exemplo, para a gente não ficar no abstrato. Criticar a atitude do Eduardo Leite, do governo do Eduardo Leite, de ter não investido em obras de infraestrutura para lidar com as enchentes, o que é uma verdade, não é uma mentira, né? E que o prefeito de Porto Alegre não ter feito nada no sentido de obras para lidar com as enchentes. Isso daí, você criticar isso, essa é uma crítica política. Você está pegando uma coisa real e criticando. Isso é totalmente ok ser feito, né? Inclusive, criticar o negacionismo climático e como ele prejudica o combate aos eventos extremos do clima. Essa é a crítica do ponto de vista político, né? Inventar coisas não reais, fantasiosas, mentirosas, para prejudicar as autoridades num momento de crise, isso não é crítica. Invenção de fatos que não existem, não são fatos, né? Invenção de coisas, isso daí é mentirada. O povo chamou agora de fake news, eu prefiro chamar mentirada. E essas mentiras têm que ser processadas, os responsáveis, porque isso tem consequências. A população, diante dessas mentiras, se acredita na mentira, às vezes recusa ajuda, às vezes, entendeu? Dificulta que a ajuda chegue. Tem todo um problema que é gerado pela mentirada, né? Ela tem um impacto real e ela tem que ser combatida, essa mentirada. E sempre que eu me deparar com conteúdo criminoso, nesse momento, inclusive, tão delicado que vive o meu Estado, não vai ter o meu silêncio como resposta, sendo parlamentar ou não sendo parlamentar. Então, deputado, é isso mesmo. É desta maneira que eu procedi, é desta maneira que o povo gaúcho espera que eu proceda, e é assim que eu vou continuar me comportando. Um minuto para réplica. Obrigado, presidente. Um minuto para cada um. Em primeiro lugar, ministro, o senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir, né, de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui de mais ou menos R$166 mil com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por uma questão aqui de justiça, eu vou pedir mais tempo para Vossa Excelência, porque ele demonstrou, né, o ministro na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Já tá fora do microfone. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Calma. Ministro tem 1 minuto improrrogável para responder. Ministro, vai usar o tempo para a réplica? As aeronaves da Operação Taquari 2 estão à disposição do trabalho do Ministério Extraordinário, e é dessa maneira que eu me desloco, inclusive nessa oportunidade, foi para realizar uma reunião na região da 4ª Colônia com todos os prefeitos. O Paulo Bilinski soltou mais uma mentira sobre as aeronaves, né? Mas, enfim, esperava alguma outra coisa? Da região. Foi uma reunião extremamente importante. Sou muito grato a todo o apoio que as Forças Armadas têm concedido ao trabalho de reconstrução e de recomeço do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Gente, difícil, viu? Difícil. Revelando... esse episódio revela... O Paulo Bilinski se negou a falar, ele tratou as notícias falsas que foram largamente noticiadas, né, alertadas, a quantidade, como se isso daí fosse crítica, sem diferenciar, né? Uma coisa assim. O ministro foi muito bem nesse episódio em estabelecer claramente a diferença entre uma crítica política legítima, de diferença de opinião, a essa mentirada toda que foi produzida. E, Paulo Bilinski,
Se você se sentiu atingido quando ele disse que a relação dele com a esposa dele é boa, né? Pela, como você disse, insinuação, é porque a carapuça caiu e o povo lembra, enfim, de acusações pregressas, mas ele não citou, né? Você que tá com elas muito vivas na memória, aparentemente, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.